E aí, pessoal, tudo bem? Então, professor Aquiles aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui só para vocês terem como referência em como usar o analisador de energia que a gente tem aqui no laboratório de eficiência energética. Então, para as aulas de laboratório ou também para quando vocês quiserem fazer outra medição, retirar o analisador aqui, tá? Então, vamos aqui. Só vou fazer um pause aqui para explicar devagar. Então, aqui a gente tem a parte frontal do analisador, aqui ele já está plugado, né, o cabo que vai fazer a medição de tensão. Aqui, para o analisador funcionar, ele tem duas formas de entrar a tensão, tá? Tem essa posição aqui V12, que é uma alimentação externa, tá? E tem a posição VAN. VAN, no caso, né, ele vai pegar a tensão entre fase e neutro dos próprios alicates aqui, que já estão mostrados no lado, né? Então, vai pegar aqui entre a fase A e a fase e o neutro, tá? Então, aqui, tá? É como conecta, e aqui eu só estou mostrando os alicates. Eles estão identificados, né? Então, com as fases lá, A, B, C e o neutro, tá? Então, nesse outro vídeo aqui, o que que eu mostro, tá? Só a conexão. Então, depende muito do local onde vocês vão conectar. Aqui a gente está conectando num quadro aqui do próprio laboratório, onde está pegando aqui fase A, B, C, né? E o neutro. É importante manter as fases, né? Saber quais que são, para colocar os alicates de corrente da mesma forma, tá? Porque senão não vai calcular certo a potência, o fator de potência, assim por diante, tá? Então, aqui, uma forma de fazer a conexão. Beleza? Em relação à medição de corrente, ó, medição de corrente, ele vai ter entradas separadas, tá? ABC, certinho, né? Tem identificação também no cabo, né? Em relação às fases, tá? Dessa forma. E aqui eu mostro um pouco o alicate, né? Então, vocês vão passar o condutor aqui pela parte, né, central dele, né? Permitindo que ele meça a corrente, tá? Aqui o que eu mostro para você, deixa eu pausar melhor aqui, tá? Ele tem uma identificação, ó, essa seta, que diz o sentido da corrente, né? Então, vocês podem colocar esse sentido aqui, digamos, do quadro para a carga, né? Ou seja, né, como a gente vai medir toda a corrente que entra aqui, ó, né? A gente vai deixar a seta para cima, né? Então, a corrente que está entrando aqui, tá? E no outro lado aqui, ó, né, importante ele ter indicação da fase, né, a fase A, e também aqui a relação de transformação que ele vai utilizar. Então, nesse alicate, tu pode colocar em 10 para 5 e 100 para 5, tá? Aqui a gente pode trabalhar com 100 para 5, por quê, né? No 10 para 5 ele vai até 12 amperes, e no 100 para 5 ele vai até 200 amperes. Então, ali, como a carga eventualmente pode passar de 12 amperes, né, a parte de iluminação ali, e ventilação alimentada por esse quadro, então a gente pode deixar na posição 100 para 5 aqui, tá? Ok? Vamos adiante aqui, tá? Só vou pausear aqui, eu mostro para vocês. Aqui, então, só mostro, né, sai os três cabos, né, do analisador, e vocês podem colocar assim, ó, né, na entrada dos três condutores aqui no disjuntor do quadro, né? Então, aqui, né, a posição, a seta tem que estar aqui para cima, né, no sentido da carga, ok? Beleza? Depois aqui tem um pouco da configuração básica, né, do analisador. Então, primeira coisa aqui, né, conforme tu é, vai selecionando, clica o P aqui, tu pode ir indo para o lado e ajustando a configuração dele. Aqui eu só estou mostrando como eu estou ajustando, né, a data, né, então para ficar certinho, tá? Então coloquei a data de hoje, no caso, né? Aqui o intervalo de medição, que seria a posição 7, tá? Lembrando que é só clicar aqui em programação, que ele te habilita aqui para fazer essa programação. Aqui o intervalo de medição, então aqui seria minutos, segundos, né? Então, por exemplo, assim está em 1 minuto, tá? Vamos ver, como a gente vai fazer o primeiro trabalho para a forma do Prodigy, né? Foi modificado, então, para 10 minutos, por exemplo, tá? Estou mostrando aqui frequência, já está em 60 Hz. Aqui é importante, tá? Que tem a relação, como é que está conectado a medição de tensão e corrente.
Então, quando vocês usam essa configuração aqui do lado, tá? Vocês vão deixar em TP alicate, né? Então, não é a posição 0, mas é a posição 1, tá? Então, ali vai, vai ser entrado novamente aqui e modificado para 1, tá? Dá um OK, daí, no momento que tu clica, ele muda para TP alicate. Aqui, relação de TP e relação de TC, né? Então, o TP vocês não precisam alterar, né? Porque é relação de 1 para 1 mesmo. Vocês teriam que alterar se você estivesse fazendo uma medição, por exemplo, em média tensão, daí usar realmente um transformador de potencial. E aqui o TC, sim, porque apesar de esse cara aqui não ser um TC propriamente dito, né? Ele tem aquela relação de 100 para 5. Então, vocês vêm aqui, né? E altero, colocando aqui 100, exatamente como eu estou fazendo, em 100 para 5, tá? E daí eu acho que esse aqui é o básico, tá, pessoal? Para vocês fazerem uma configuração. Então aqui, ó, né, mostra as correntes medidas, né, por exemplo, tá? Ó. E é até interessante, ó, que vocês podem ver que na fase A está 0,89, fase C 2,58 e na fase B aqui está 190 e pouco, tá? Então o que que foi isso daqui, né? Ao colocar, por exemplo, é interessante mostrar aqui, tá? Até quando aparece um erro também, né? Quando foi colocado esse daqui, exatamente na fase B aqui, ele mexeu um pouquinho ali aquela posição, né? Em vez de ele ficar no 100 para 5, ele ficou no 10 para 5, né? Então aqui não deveria ser cento e poucos, né? Mas 1,9 no caso aqui. Então o que foi feito? Só foi colocado de volta na posição 100 para 5, tá? Foi corrigido isso daí, tá ok? Aqui mostra isso daí. Beleza, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho mais a configuração aqui. Então, aqui é mais na questão da medição daí, né? É, qual o básico que a gente vai utilizar aqui, né? Eu vou voltar um pouquinho. Esse daqui, apesar de não estar mostrando bem aqui, porque esse modo de operação você pode usar o 00, ele vai fazer uma medição geral das grandezas, né? Vai pegar tensões, correntes, potência ativa, reativa, fator de potência, os harmônicos totais, né? E vai apresentar depois isso, né? Quando a gente retirar os dados de acordo com o intervalo de integração que a gente colocou, no caso aqui de 10 em 10 minutos. Aqui daí o que que ele vai registrar, vocês podem deixar a configuração, né, básica, ele vai registrar essas grandezas que eu mencionei, tá? Aqui a hora e a data a gente já mencionei, aqui ainda não tinha sido arrumado, né? Mas depois foi corrigido, né? Então aqui só mostrar aquela parte inicial, né, que a gente partiu já das características, né, do ajuste do PC e do TP, essas aqui seriam as configurações prévias ao apertar aqui o que é a programação. Vou mostrar rapidinho para vocês. Então, aqui vocês podem ver que já a corrente estava corrigida, né? Então, tá correntes próximas ali, né, da carga que a gente tem. Então, tá em torno aqui uma em 0,89, 2, a outra 4. Aqui no painel principal, então, tu clica em W, tu vai pegar a potência ativa. FP aqui, né, fator de potência. VAR, né, vocês vão pegar a potência reativa. Aqui, ó, como mostra o vídeo, né, tá negativo, né, indutivo. Se aqui ficar positivo, a potência ativa ficar negativa, significa que provavelmente vocês ou inverteram as fases, né, ou ao colocar o alicate de corrente, ele está no sentido contrário, tá? Então, antes de colocar ele para fazer o registro, né, faço essas verificações, né? Mostrando aqui no vídeo, até para vocês poderem replicar isso quando quiserem, tá? E aqui embaixo tem a medição de harmônicos, né? Então, harmônicos de corrente e de tensão, eles estão aqui em forma de distorção total, né? Em forma percentual, tá? Ok?
Feito isso, daí tu pode vir aqui para a parte, né, de colocar ele, então, para deixar medindo. Vocês vão deixar nesse primeiro trabalho medindo durante uma semana, né? Então, aqui está mostrando de novo só como acessar através do P aqui, né, as características, tá? Aqui já está ajustado agora o horário, a data, certinho, intervalo de medição está em 10 minutos, né? Para fazer aquela medição de acordo com o PRODIST. E aqui a gente vai agora no primeiro elemento colocar, né, para fazer o registro, tá? Então, o último passo aqui, tá? Então, aqui vocês vão entrar nessa configuração, né? Entra como sempre, né? Apertando o jogo da velha, né? Estão vendo aqui o meu dedo fazendo isso. Vocês vão alterar para 0,1. O que que é 0,1? Ele é uma medição cíclica, então ele vai ir realizando as medições de acordo com aquele intervalo de 10 em 10 minutos e vai sobrescrevendo isso na memória aqui do analisador, tá? Então, por que isso é interessante? Se eu deixar mais tempo, né, ele só vai ficar sobrescrevendo e vai ficar na memória os últimos dados. Claro que de 10 em 10 minutos, né, conseguiria medir por muitos dias, né, sem que fosse, né, carregado toda a memória dele. Então, esse não é um problema para esse primeiro trabalho, tá? Mas, enfim, vocês apertam 01 aqui, jogo da velha, e daí vocês apertam um P. Daí, dessa vez, como vocês alteraram, né, a forma de registrar, ele vai pedir se vocês querem confirmar essa troca, né? E com o jogo da velha aqui, vocês dão um sim, né? Um não, né? Seria daí o asterisco, tá? Então, confirma e agora, né, tendo feito a configuração, ele vai aparecer essa tela aqui de aguarde. Ele vai sair dessa tela após a primeira medição. Aqui, como a gente colocou intervalo de 10 em 10 minutos, ele vai demorar 10 minutos daí para liberar aqui, para tu enxergar as medições. Mas aqui vocês não precisam esperar, né? Feito isso, vocês deixam lá o analisador e depois retiram os dados, tá certo? Então, se vocês forem fazer outro tipo de medição, né, e quiserem pegar intervalos menores de tempo, é só mexer naquela variável lá, né, no intervalo de tempo que a gente ajustou para 10 minutos, tá? Essa aqui é uma configuração básica, aqui até para vocês usarem no trabalho e quando, né, for necessário, né, usar o analisador de energia em outra atividade que vocês vão fazer aqui, tá ok? Então, por hoje é isso.